que seja um trabalho frutífero para a glória de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia no Salmo de número 127 e eu quero que você possa estar fazendo essa leitura comigo a partir do verso de número 1. Salmo de número 127, a partir do verso de número 1. Como de costume, eu sempre digo que eu estou utilizando como tradução da Bíblia a NVT, Nova Versão Transformadora. Se porventura você está ao lado de alguém que não tem um exemplar da Bíblia, eu sempre digo, seja gentil, compartilha com ele, compartilha com ela, para abençoar a vida do irmão, do nosso amigo que nos visita. Salmo de número 127, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós rogamos a Tua direção essa noite. Que a Tua palavra possa ir de encontro ao coração de cada pessoa que está aqui, ao coração daquelas que nos acompanham em casa, ao coração daqueles que ainda não têm um encontro com Jesus e de modo gentil aceitaram um convite para vir aqui essa noite, ou mesmo sentiram o desejo, através do Senhor, de virem visitar aqui essa comunidade. Que a Tua palavra possa ser o principal e que eu apenas seja um mero instrumento nas Tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Antes de falarmos propriamente desse texto, é importante nós entendermos o contexto que esse salmo ele está inserido. Salmo de número 127, ele pode ser destacado como um salmo de peregrinação. E esse salmo, ele era feito justamente por esses peregrinos que iam para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, para as grandes festas da nação, do povo de Israel. E essas pessoas eram orientadas para escolherem, dentre essas 3, pelo menos uma, cumprir esse ritual, fazer essa peregrinação. E justamente essas pessoas, enquanto faziam essa jornada, eles tinham uma atitude muito clara. A primeira dessas atitudes é que eles estavam louvando a Deus constantemente. E esse louvor que era prestado não era um louvor assim simples, fácil. Nós estamos aqui hoje num templo refrigerado, estamos nas poltronas e eles estavam numa jornada em meio a uma caminhada difícil, a uma caminhada extremamente longa, e eles tinham filhos, animais e tinham um sol quente. Agora imagina você por dias andando junto com seus filhos, com animais, com muitas coisas, e aquele sol parecido com o de Teresina, semelhante ao de Timon, te acompanhando ali continuamente. Algo muito complicado. E esses salmos eram entoados com uma expressão. E que expressão era essa? Uma expressão de gratidão a Deus. Por isso eles são destacados, por isso eles são chamados de salmos de peregrinação, na sua rota dos peregrinos até Jerusalém. E é interessante que nós possamos entender que durante a nossa jornada aqui nessa terra, a nossa caminhada com o Senhor, nós vamos enfrentar, não de modo semelhante a eles, tão somente o sol já é comum a cada um de nós aqui, mas nós vamos enfrentar problemas ainda maiores. Nós vamos enfrentar dificuldades como desemprego, falta de alimento,
preços altos, famílias desestruturadas, filhos rebeldes, amigos e familiares que se afastaram do Senhor, pessoas que conhecemos, que estão próximas, ou até da nossa própria família, que não querem seguir a Deus. Todo esse contexto vai ser comum às nossas vidas. E tudo isso faz parte, está inserido na nossa jornada. E os salmos, eles retratam de modo claro e vívido a nossa própria vida, como uma espécie de filme ou até fotografia do nosso dia a dia. E muito provavelmente, eu citando isso, você já se encaixe e talvez esteja encaixado nessa fotografia atual de alguma dificuldade, de alguma situação difícil que você está vivendo. E esse salmo, escrito por Salomão, ele tem uma longa história dentro do próprio povo de Deus. Mas eu quero destacar aqui o retorno dos judeus. Aqui eles tinham regressado depois de 70 anos de escravidão. E eles tinham uma missão. E a missão era reconstruir o mesmo templo que Salomão havia construído alguns séculos atrás. Só que o povo de Israel, aqueles que tinham essa missão, estavam cercados por nações que tinham um comportamento bastante hostil contra eles, que queriam destruir, matar esse povo. Eles não queriam a reconstrução do templo. E esse salmo expressa um desejo de um povo, a vontade de um povo que quer reconstruir a sua casa, reconstruir o local onde a adoração era prestada. Só que eles não iriam reconstruir o templo de modo fácil, de modo simples. Eles iriam enfrentar muitas situações difíceis. Como a gente gosta de dizer, o pior ainda estava por vir. A situação iria ficar bastante complicada. E aqui nós já entendemos uma coisa: sem a ajuda de Deus, eles jamais conseguiriam reconstruir esse templo, nem muito menos a nação, principalmente depois de 70 anos de cativeiro. 70 anos afastado, isolado. E esse mesmo texto vai enfatizar uma frase bastante importante, você tem que gravar ela essa noite. Se o Senhor não, você vai ver isso destacado no início dos versos. Uma primeira lição que nós devemos entender aqui, é que nós devemos aguardar em Deus e confiar nele, enquanto nós desempenhamos os nossos papéis aqui nessa terra. A nossa confiança tem que estar pautada, colocada no próprio Senhor. Pois se o próprio Deus não estiver conosco, não caminhar com a gente, toda a nossa luta, todo o nosso trabalho, toda a nossa entrega, ela será sem resultado, ela será em vão. E quando ele se refere, quando ele traz em primeiro lugar a ideia da casa do Senhor, o templo da parte de Salomão, o próprio Salomão era consciente das riquezas que ele tinha, das pessoas preparadas que estavam ao lado dele. Davi tinha deixado toda uma estrutura, uma série de coisas, porém, Salomão aqui sabia que mesmo com toda a estrutura à disposição dele, com todas essas coisas, para a edificação da casa do Senhor, sem o próprio Deus, tudo isso não valeria de absolutamente nada. E esse princípio é destacado logo no verso 1, e se aplica a qualquer projeto de vida. Se Deus não edificar a casa, em vão nós estamos trabalhando, em vão nós estamos entregando aquilo que nós achamos que está certo. Mas o que significa trabalhar em vão? Primeiro, pode significar que o projeto não vai chegar ao fim. Pode significar que algo que você está edificando não vai ter uma conclusão,
não vai ser concluído da forma que você espera, pois é Deus quem concede a nós o quê? Em primeiro lugar, a saúde para que nós venhamos concluir aquilo que nós estamos projetando. É Deus quem coloca nas nossas mãos os recursos e é Deus quem manda os trabalhadores. Saúde, que é o Senhor que nos dá. Os recursos é o Senhor que nos concede. E os trabalhadores é o próprio Senhor que manda. E um exemplo claro está em Gênesis, lá no seu capítulo 11, dos versos de 1 a 9, onde a Torre de Babel era um projeto não divino, era um projeto humano, e que estava de acordo aos olhos humanos perfeito, correto, justo, mas diante dos olhos daquele que realmente interessava, que era o Senhor, não tinha jamais a aprovação dele, jamais. Por isso eles começaram, mas eles não terminaram, porque Deus não estava com eles, Deus não estava nessa jornada, Deus não estava nesse trabalho. E se nós voltarmos ao princípio, se Deus não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Talvez você possa até terminar, mas ela não será o seu lugar de habitação. Ela não será o local onde você vai estar, o local onde você vai ocupar. Você jamais vai desfrutar dela. E Salomão utiliza bastante o livro também de Eclesiastes para demonstrar que as pessoas que constroem muitas vezes não desfrutam. E eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Eclesiastes, no seu capítulo de número 2, dos versos de 22 a 26. Eclesiastes capítulo 2, versos de 22 a 26. Nesse texto, Salomão vai destacar a seguinte questão para cada um de nós aqui: o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso, conclui que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão do Senhor, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Essa expressão atrás do vento, Salomão destaca em vários momentos do livro de Eclesiastes. Mas o que é que Salomão está falando aqui? O próprio Salomão está dizendo: se Deus não estiver com a pessoa, em vão ele vai trabalhar, todo esforço será nada. Pois ela não vai ter algumas coisas que lá em Gálatas vão ser destacadas como frutos do Espírito. Ela não vai ter alegria, ela não vai ter paz, ela não vai ter uma palavra que falta muito a cada um de nós nessa sociedade secularizada: contentamento. Contentamento. A maioria de nós não é contente, não se agrada daquilo que tem. E aqui essas pessoas não vão ter contentamento para aquilo que elas tanto se esforçaram na vida, tanto se entregaram. E quantos pais, mães, trabalham, lutam, mas não conseguem desfrutar daquilo que tanto lutaram? Quantas pessoas eu já não conheci que trabalham de segunda a domingo, dia e noite, mas não conseguem desfrutar daquilo que Deus colocou na sua própria mão? Elas não conseguem ter prazer, elas não conseguem ter paz,
E a paz que o Senhor está dizendo aqui é uma paz interior, é a paz que excede todo entendimento, é a ideia de que o Senhor traz essa espiritualidade para a nossa vida, e por isso ter paz é desfrutar daquilo que Deus dá. Ter paz é desfrutar daquilo que Deus dá, daquilo que o Senhor te concede, porque a paz é um dom que vem do Senhor, é Ele que nos dá. Portanto, se Deus não está com você, escute só, você que é pai, você que é mãe, você que é filho e filha, seu trabalho será em vão. A má notícia para você essa noite é que o seu trabalho não vai gerar prazer, não vai te dar satisfação, e por mais que você até prospere, mas a paz do Senhor, a alegria do Senhor não vai caminhar lado a lado com você, porque é somente o próprio Senhor que concede aquilo que realizamos nessa terra. Aquilo que eu faço, aquilo que eu construo, aquilo que eu edifico, não é algo que eu, pela minha própria capacidade, fiz, mas foi o próprio Deus que me concedeu dons e talentos para que eu executasse. E muitas vezes nós temos planos, nós temos projetos que nós sonhamos, que nós até dizemos que nós estivemos na igreja e consagramos ele ao Senhor. Mas você já percebeu que quando os planos e os nossos projetos não são verdadeiramente colocados no altar e deixados para que o Senhor conduza, o Senhor frustra os nossos planos? Eles desabam, eles desmoronam, eles desaparecem. Vamos voltar para Eclesiastes novamente, Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Salomão vai dizer: também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho é aceitar a parte que lhe cabe na vida são. Sem dúvida, são presentes de Deus. Mais à frente, em Eclesiastes, no seu capítulo 6, versos 1 e 2, Salomão vai dizer: vida debaixo do sol, outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e o outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Deixa eu ler novamente para que você veja. Vou ler novamente. Deus concede a alguns muita riqueza, também concede honra, e também dá a eles a oportunidade de usufruir disso. Deus está dando, porém, eles morrem e outra pessoa vai usufruir disso, de todas as coisas. E isso também não faz sentido, diz Salomão, é uma verdadeira, e aqui o texto bíblico é forte, ele diz, é uma verdadeira desgraça, não há graça nisso, não há favor. Às vezes alguém consegue tanto nessa vida em termos de bens materiais, mas não tem alegria e não tem prazer. Será que essa noite aqui nós temos muitas pessoas que estão encaixadas nisso? Será que nós temos aqui homens de Deus, mulheres de Deus, que têm trabalhado muito, se esforçado muito, mas não têm percebido que sem o Senhor essas coisas são inúteis? Porque Salomão diz que às vezes a gente vai trabalhar, e vai chegar num ponto que a gente vai morrer, não desfrutou, não agradou a Deus e ficou para trás. E muitos de nós, até mesmo na igreja, tem como plano primordial a realização profissional em primeiro lugar. E eu vou dizer algo que vai desagradar a você. O crente que tem como primeiro objetivo da sua vida a realização profissional e não a sua realização espiritual em Deus, ele está fadado ao fracasso. Você pode ganhar todos os títulos possíveis, chegar no topo, profissionalmente falando,
Mas se a tua espiritualidade, se o teu amor, se Jesus não é o centro da sua vida e você não deseja ardentemente todos os dias ter uma espiritualidade melhor, tudo isso é em vão. Tudo isso é inútil. E às vezes isso, quando chega no nosso ouvido, chega no nosso coração, a gente não quer aceitar. Porque se realizar em Deus é algo que exige muito mais sacrifício do que se entregar e buscar uma realização de ordem pessoal, de ordem profissional. Na época aqui do retorno do cativeiro, o povo estava preocupado e ocupado em reconstruir os muros de Jerusalém. E os inimigos não queriam, como nós bem sabemos, que eles fizessem isso. E o livro de Neemias fornece todo o pano de fundo, aqui do Salmo de número 127. E Neemias, como o grande líder da reconstrução, ele determinou que os judeus trabalhassem com uma pá em uma mão e a espada na outra. Essa foi a orientação de Neemias. Fica esperto, fica com a pá aqui para trabalhar, mas também fica com a espada. Pois como eles estavam ali cercados, eles tinham que ter muito cuidado. Ficar de olhos bem abertos. Mas mesmo com todo esse cuidado, tudo seria em vão sem o Senhor. Porque é Deus quem controla as situações. Você sabia disso? Aí você diz para mim, pastor, isso é óbvio, é Deus que controla. Mas por que a gente, diante das situações da vida, a gente quer ter o controle? Por que é que a gente muitas vezes quer estar ali sempre precavido, e isso não é errado? Mas a gente se esquece que Deus está no controle, que Ele é soberano. Não adianta nós termos sentinelas, guardas. E como eu citei, isso não implica em não ter cuidado, em não ser precavido com a nossa própria vida, com a nossa casa. Mas nós não podemos esquecer que Deus ainda está no controle de tudo. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha pequena vida até aqui, é que muitas coisas que eu planejei, muitos muros, muitas barreiras que eu construí na minha própria vida para que eu não fosse afetado ou para que a minha família não fosse afetada, sabe o que aconteceu quando eu construí sozinho? Eles desmoronaram, eles caíram, eles não foram suficientes para evitar os ventos fortes, as tempestades que estavam ali batendo, porque eu não queria ceder o controle para o Senhor. Eu não queria dizer, Senhor, vem e toma o controle da minha própria vida. E mesmo que nós tenhamos aqui toda a segurança, de nada vai adiantar. As coisas não vão fluir, as coisas não vão caminhar. E isso se aplica à nossa integridade, à nossa família. Nós passamos o mês de maio basicamente trabalhando, batendo forte nisso. Estamos entrando agora o mês de junho e continuando nessa pegada. E quantos de nós não nos preocupamos em proteger as nossas casas com toda a segurança necessária para que os bandidos não entrem, para que eles não roubem os nossos bens? Mas quantos de nós não construímos barreiras de ordem bíblica, através da Escritura, para proteger os maiores inimigos, que são a internet, a mídia, a falta de Deus através daquilo que é propagado e que chega no tablet, chega no celular do seu filho, da sua filha, está ali no teu celular enquanto você está navegando, está nas conversas, e para isso nós não construímos barreiras e nós não colocamos Deus como aquele que vai gerar a devida proteção. E por isso, diante de Deus, nós vamos ser considerados como pessoas que são incapazes de defender a própria casa. Você que é homem aqui essa noite, a Bíblia vai dizer que você é um sacerdote do lar.
E quando você escuta essa palavra, se você não entende, você vai achar assim: meu Deus, sacerdote é algo chique, o que será? Você é aquele que é o guardião, você é aquele que deve encaminhar a direção espiritual do seu lar. Porque o pecado ele não para no muro da tua casa. O pecado ele não para na cerca elétrica. O pecado ele não para em nenhum desses lugares. O pecado para quando nós temos integridade. Sabia disso? O pecado para quando nós temos integridade diante do Senhor. Quando você, marido, transforma a Bíblia como a maior arma, como a melhor arma contra o pecado. Quando a santidade não é mais uma palavra que você cita na escola bíblica dominical ou com os amigos, mas quando ela é encarnada por você como uma vida prática. E nós devemos ter isso, saber o que os nossos filhos consomem, saber o que nós mesmos estamos consumindo. Quantos crentes há um passado atrás, e aqui talvez, vou citar esse filme, ele já passou, mas eu vi muitos crentes, há uma época achando o máximo aquele filme, 50 Tons de Cinza. Se eu acertei, eu acho que o nome é esse mesmo, ok? É esse? Todo mundo ficou calado para não se entregar, está vendo? Vocês são espertos. E o pessoal, olha que filme maravilhoso, que coisa legal. Quantas pessoas não estão com o seu celular, com uma playlistzinha, que as músicas sequer têm uma frase que glorifique a Deus? Quantos filmes nós não estamos assistindo que desobedecem a Escritura de ponta a ponta e a gente está celebrando, agradecendo? E aqui eu não estou sendo xiita nem radical de dizer que a gente vai se isolar e vai se trancar dentro de um quarto e ficar com a Bíblia ali e achar um estilo muçulmano de ser. Oh Senhor, vem Senhor. Não, não é isso não. Eu estou falando que nós devemos ter uma palavrinha na nossa vida chamada filtro. Filtro, saber filtrar aquilo que nós estamos consumindo em tudo que é lugar. Quantas pessoas hoje em dia não veem e olham para a bebida, olham para as drogas, para as festas, até no nosso próprio meio como algo normal, e isso continua a ser pecado. Porque se Deus ali não estiver, é pecado. Os pecados não são somente aqueles que as pessoas colocam no topo de uma lista. Ah, pecado é só a área sexual. Não, não é somente isso, não. São todas as coisas que desobedecem e que não agradam, que não glorificam a Deus. E se a sua casa, a minha casa, as nossas casas não tiver como proteção o Senhor, nós falharemos. E muitos pais acham, e acham mesmo, que apenas levar os filhos à igreja é a solução. Pronto, cumpri a minha missão. Menino, entra no carro, vamos para a igreja. Eduardo, qual é a sala aqui para o meu menino? É aqui, pai. Aí joga o menino lá. E aí, meu filho, como é que foi a aula? Não, papai, maravilhosa. Mas quando chega em casa, aí o menino, papai, e aí? E aí o quê? Papai, eu quero saber da Bíblia. Mamãe? Não, isso aí é lá na escola bíblica, não é com o papai e com a mamãe, não. Vou pegar aqui o WhatsApp e mandar uma mensagem para a professora. Aí o menino chega para você e pergunta, quem é Deus? Aí você fica. Papai, mamãe, eu quero saber, eu quero entender da parte do Senhor um pouquinho mais desse texto. Mas você não sabe porque você não mergulhou na Escritura. E muitas vezes nós achamos que é só levar, a solução é essa, e não. Nós devemos fortificar, em primeiro lugar, as nossas mentes, os nossos corações, como também as mentes e os corações dos nossos filhos. E não com aquilo que vem de fora, mas com a própria palavra de Deus. Com a própria Escritura.
E nós também vamos ver ao longo da história que muitos casamentos acabam se tornando, sendo de fachadas, porque nós apenas estamos vendo ali as fotografias que são postadas no Instagram, no Facebook, e essas fotos maravilhosas, elas não refletem a realidade dessas pessoas, pois os muros dessas casas estão totalmente fragilizados. E talvez essa noite nós tenhamos aqui casais que estejam passando por dificuldade, casais que estão sofrendo e que estão sem direção, que os muros estão ruindo e você muitas vezes não sabe mais o que fazer, mas você se sente na obrigação social de colocar ali uma foto para dizer que tudo vai bem. Será que o teu lar, a tua casa tem ido realmente bem? Quantos namoros também não começam errado? Quantos noivados chegam ali naquele ponto e que você sabe que nada está certo, mas você quer a aprovação de Deus, mas toda a base, toda a estrutura foi construída errado, mas você quer a bênção do pastor. Esquecendo que a bênção do pastor de nada vale se não tiver a bênção de Deus. Porque eu, ou qualquer pastor que celebrar porventura um casamento, nós não conseguimos observar e saber o todo de alguém, porque nós não somos oniscientes, mas Deus o é. E Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. E nós nos preocupamos muito, mas muito, com o que está diante dos nossos olhos. A gente se preocupa muito com as coisas terrenas, mas a gente se esquece que Deus é o verdadeiro guardião da nossa família, amém? Ele é que é o verdadeiro guardião. Eu quero perguntar para você, onde você tem falhado na proteção da sua casa espiritual? Essa pergunta, ela vem de uma forma individual para você, como também de uma forma coletiva para a sua família. Onde você tem falhado? Quais têm sido as brechas que você tem dado para que o pecado entre e para que ele arrebente as estruturas espirituais da sua casa? Aonde você tem errado no trabalho, na educação espiritual dos seus filhos? Aonde você, esposo, tem falhado na educação e na vida espiritual com a sua esposa? Ler a Bíblia não é um ato que você deve realizar somente aqui com o seu marido ou com a sua esposa no domingo à noite num culto de casais, mas é algo que você tem que fazer todo dia. Namorados que estão visando um casamento, deixa eu dizer para vocês, se vocês não leem a Bíblia no namoro, vocês não vão ler no casamento. Se essas falhas estão sendo deixadas, a partir de agora Deus não vai edificar, não vai abençoar. Se o teu filho olha para você como uma pessoa insana por trabalho, que não para um momento para dedicar um tempo para o Senhor, ele vai perceber essas falhas em você e muito provavelmente ele vai ter ali um dia em que ele possa jogar isso na sua própria cara, quando você for cobrá-lo por algo. Porque nós queremos muitas vezes que os guardiões sejam os outros, mas nós não queremos cuidar e ser os guardiões da nossa casa e muito menos conceder ao Senhor o trabalho completo disso. Mas deixa eu dizer uma coisa também para vocês. Todos nós aqui temos falhas. Todos nós aqui temos dificuldades. Não existe a família perfeita nessa terra. E Deus não está cobrando da gente perfeição do dia para a noite. Não está dizendo que a nossa casa, os nossos filhos vão saber a Bíblia de cor e salteado rapidamente. Não está dizendo que o nosso casamento vai ser uma bênção assim que o culto acabar. Não.
Mas está sendo colocado de modo claro que nós temos que correr atrás do prejuízo. Antigamente os batistas eram conhecidos como os bíblias. Quantas pessoas hoje trazem a Bíblia para a igreja? Antigamente a gente criticava outras denominações por dizer: olá, aquele povo nem Bíblia não leva. E hoje a gente não leva mais nada. E se eu estiver mentindo, se levante agora e diga. Mas eu não quero ficar só nesse aspecto de carregar a Bíblia, não. Eu vou além. Porque não adianta carregar e não praticar. Não adianta também ter a Bíblia embaixo, vai se dizer isso ou aquilo, mas você não ter ela no seu coração como algo prático, como algo real para a tua própria história, para a tua própria caminhada. Mas amar a palavra é um sinal muito claro e positivo de que você deseja mudar, de que você deseja buscar mais de Deus. E quantas pessoas eu tenho visto que têm se levantado espiritualmente para incentivar um ao outro em ler a Bíblia. E você pode fazer isso na sua casa essa noite. Você pode chegar para o seu companheiro, para a sua companheira e dizer: a partir de hoje nós não vamos dormir sem ler a Escritura. A partir de hoje, na nossa casa, no nosso casamento, não vai ter mais essa de que a gente não tira um tempo para estudar a palavra, para orar. Não vai ter mais essa dos nossos filhos ficarem apenas na televisão e a gente permitir, porque às vezes é confortável diante de tanta luta de trabalho e cansaço que a gente enfrenta. Você que é jovem, a tua faculdade ela não pode ser o centro da tua vida. E eu sei que depois que você entra na faculdade, ela nunca mais quer te largar. Ela quer te abraçar de uma forma que você fica lá quase que eternamente. Bacharel, pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e vem um concurso, e outro concurso, e não sei o quê. E Deus? Não te esquece disso. Tem gente que quando também consegue ganhar um dinheirinho, aumentou ali 100, 200 reais, começa a se esquecer do Senhor, começa a achar que está bem, e a palavra está ali batendo e dizendo: vamos mudar. Meus queridos, nós estamos sendo chamados a voltar a ser um povo que conhece a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Você conhece verdadeiramente o que Deus quer para a tua casa? Você conhece verdadeiramente quem é o Senhor? Porque o povo de Israel dependia exclusivamente, naquela época, só da agricultura. E Salomão destacava que não adiantava eles acordarem de madrugada, ir dormir tarde, acordar novamente de madrugada, e de modo extremamente duro ter ganhado aquele dinheiro e tudo se tornar inútil, porque Deus não era com eles. Você trabalha para quem? Para quem você trabalha? Se você não consegue nem dormir de tanto trabalhar, se o trabalho é o Deus da sua vida, se os bens são o Deus da sua vida, o alvo da sua existência, é inútil aquilo que você está fazendo. E Salomão diz mais que enquanto você faz isso, Deus dá o pão àqueles que o amam de todo o coração enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, enquanto eles estão tendo paz, porque Deus está fazendo a semente germinar, Ele está fazendo a chuva cair, Ele está controlando tudo para aqueles que o amam, para aqueles que estão seguindo a sua palavra, para que eles tenham o necessário. Deus não dá aquilo que a gente quer, Ele dá aquilo que é necessário para a gente sobreviver. Ah, mas eu pedi isso para Deus, Ele vai te dar aquilo que Ele julga que é necessário. E aqui Ele está dizendo para cada um de nós que a nossa casa também não pode cair, ou o nosso trabalho no relativismo de achar que vai cair. Eu não estou dizendo que o dinheiro vai cair do céu, não. Ou que você vai no seu quintal e tem uma árvore e tem lá uma série de notas de 100 reais. Que bom seria se fosse assim, né?
Todos os boletos ali diante de você, e uma árvore no quintal, que dá frutos ali de notas de 100. Seria uma maravilha. Mas Deus não está dizendo que você vai se transformar num preguiçoso, numa preguiçosa, que não trabalha. Ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma diferenciação aqui entre dois trabalhadores. Um que vive só para trabalhar, e o outro que é um trabalhador que cumpre o seu papel, que honra, que sustenta a sua casa, mas ele consegue descansar. E ele consegue descansar porque ele confia na providência divina, ele entrega suas preocupações ao Senhor, ele sabe que ele é que vai suprir as suas necessidades diárias. E muitos vão além do que é necessário, negligenciando um tempo de qualidade, como eu citei, com as suas próprias famílias, negligenciando um tempo de qualidade na igreja. Eu sei que tem algumas pessoas que infelizmente não têm condição de estarem nos domingos por conta de escalas de trabalho, mas tem pessoas que têm total condição de estarem aqui, mas fazem questão de dizer, não, vou fazer um extra aqui essa noite para poder ganhar. Não estou falando daqueles que têm um compromisso real e necessitam, não têm uma escala definida, mas estou falando daqueles que são seus próprios patrões, que têm condição de definir. E isso vai ter um peso. Já ouviu falar da lei da colheita, a lei da semeadura, melhor dizendo? Você vai ali colher aquilo que você plantou, aquilo que você colocou diante de Deus. E se você parasse nesse exato momento e se perguntasse, vale a pena todo o sacrifício que você tem feito até aqui? Tudo que você tem feito, pelo seu emprego, na sua faculdade, tirando Deus do centro, está valendo a pena? A adoração que você está entregando para o Senhor, todos os dias, está valendo a pena mesmo? É isso que você deseja? Você está contente com a sua vida espiritual? Compensa horas e horas a mais para você não poder desfrutar da presença do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Será que é realmente justificável isso? Será que há um argumento válido para a gente sustentar isso? Enquanto nós ultrapassamos o necessário e nós deixamos de cuidar da nossa casa como o Senhor deseja. E aí depois nós corremos para a igreja desesperados, dizendo, Senhor, abençoa a minha casa, eu estou passando por dificuldade, meu casamento está em crise, os meus filhos estão rebeldes, eu não consigo mais ouvir a voz do Senhor, eu não tenho mais desejo de ler a palavra. E você sabe por que isso está acontecendo, porque você negligenciou a sua vida com Deus, você negligenciou a sua responsabilidade como pai, a sua responsabilidade como mãe, mesmo seus filhos às vezes estando na própria igreja. Do que adianta nós termos materialmente falando tudo e não ter um dia de alegria? Quantos bilionários não têm tudo, mas não têm alegria e acabam se suicidando, que não podem desfrutar de um abraço apertado dos seus filhos, e nessa manhã, meu coração se encheu de alegria, quando eu vi ali muitos e muitos pais, muitas e muitas mães, abraçando os seus filhos, correndo, jogando bola, vendo a alegria deles, se enturmando com outras crianças, pais conhecendo outros pais, dividindo ali momentos de oração, de compartilhamento, e Deus trabalhando e dizendo, olha como um tempo de qualidade vale a pena, olha como uma família diante do altar do Senhor é importante, olha como é importante você que é esposo e está chegando aí o jantar dos namorados e também dos casados, ter um dia romântico para sair com ela. Aí tem alguns que dizem, pastor, já vou pagar a minha cota nesse próximo sábado. Não. Se você tira somente um dia no ano, e é só o dia dos namorados para sair, para oferecer algo para sua esposa, está errado.
E eu vou colocar os esposos agora numa situação difícil essa semana. Será que você estaria disposto a sair com ela, a dar um dia de beleza para sua esposa essa semana? Os maridos estão olhando para mim desesperados nesse momento. Pastor, já paguei 60. O que custa pagar mais 60? Você namorado, vamos lá, você namorado. Uma caixinha de chocolate para a amada. Você no dia 11, você marido levar um buquê ali de rosas, né? Chegar, meu amor, está aqui um buquê de rosas para você. O Júnior olhou assim para mim e disse, eu vou dar 2. Mas agora também, e as esposas? Você acha que o marido também não fica esperando? As esposas às vezes pensam, não, é só o marido que tem que dar. Não, a esposa também tem que conceder alguma coisa, gente. Não, mas eu não trabalho. O que você pode fazer para abençoar a vida do seu marido? Faça um almoço, um jantar maravilhoso para ele. Se não dá para comprar um buquê de rosa, pede lá para a vizinha que tem umas rosas bonitas assim. Deixa eu pegar umas pétalas e jogar assim na entrada da casa. Abençoa, faça algo diferente para mudar o dia. E eu não estou falando, gente, dinheiro não é a chave para um casamento feliz. A chave para um casamento feliz é a humildade, a devoção diante de Deus e transformar o simples em algo grandioso. Não é o tamanho da casa, não é o tamanho da conta bancária, é o teu esposo e a tua esposa saber que você ama ela de todo o coração. É você, namorado, demonstrar para a tua namorada e para o teu namorado que você, lá no futuro, será um esposo, uma esposa temente a Deus. E os solteiros estão olhando, e a gente, pastor, a gente fica onde? A gente está perdido aqui essa noite. Você fica na fileira da oração e na fileira do aprendizado. Você vai olhar para os mais velhos e vai dizer, rapaz, deixa eu aprender aqui o que é que o pastor Ramon vai fazer essa semana. Já que ele falou, eu vou cobrar dele. Deixa eu ver o que é que ele vai realizar. Você vai orar e você vai aprender com seu papai, com a sua mamãe, para no tempo certo edificar a tua casa, o teu lar, segundo os princípios do Senhor. Às vezes, um café pode mudar a história de uma família. Às vezes, um abraço apertado pode mudar a história de uma família. Às vezes, você chegar cansado do trabalho e a tua esposa dizer, parabéns, meu amor, você é a bênção de Deus na minha vida. Você é um exemplo de pai, muda a história. As palavras que você lança também sobre o seu companheiro, elas dizem muito sobre você, sobre seus filhos, sobre aquilo que você deseja com o Senhor. E sabe como você pode mudar isso? Remodelando a forma como você encara o ganho do seu dinheiro e passando a entender que Deus é quem deve estar em primeiro lugar. É que a sua dependência deve ser dele. Os filhos nessa época eram desejados em todo Israel, mas não somente em Israel, como em toda a cultura oriental da época. Naqueles tempos não tinha plano de saúde, não tinha abrigo para idosos, e os pais, eles dependiam dos filhos quando eles estavam velhos. Então, quanto mais filhos, melhor, porque os pais estavam numa idade, a nação pequena, e eles precisavam. E eu continuo acreditando nisso até os dias de hoje. É tão tal que eu estou indo para o terceiro filho. E eu olhei, pensei e digo, Senhor, tudo diz que não, como uma música, né? Tudo encaminha para dizer, rapaz, que loucura é essa, mais um filho. Mas eu olhei para o Senhor e eu disse, a tua graça me basta, como foi cantado. E eu recordo e sempre tenho que carregar no meu coração que os filhos são herança do Senhor. Eles não são um peso, eles não são mais um cifrão, eles são companheiros para uma vida. Sabe por quê? Os seus filhos é quem irão cuidar de você.
Se você tem a condição de ter filhos, tenha. Se você não tem a condição, adote. E naquela época não era somente importante para a família, mas para a proteção da cidade. Nesses tempos, de volta do cativeiro, as famílias eram bem pequenininhas. As dificuldades eram bem maiores do que quando a terra era próspera. E Salomão adapta esse salmo para explicar para a gente que os pais de família que eram ameaçados pelos inimigos naquela época, eles eram convocados para resolver os problemas na porta da cidade. Ali era onde as disputas, os julgamentos eram resolvidos. E eles eram convocados, e o pai olhava para dentro de casa e via ali um monte, Mailane, de homens grandes, fortes. E os filhos eram convocados a ir. E aí o julgamento estava lá, e aí olhavam para trás, e tudo ficava em pé de igualdade, porque a família até nesses momentos estava unida. O homem estava cercado dos seus filhos. E isso me trouxe a lembrança que, além de proteção, os filhos da gente, além de protetores, eles são as nossas flechas. Eles são os nossos legados mais profundos nessa terra. E só quem concede os filhos para os pais é o próprio Senhor. É por isso que eles são do Senhor, eles são herança dele. Por isso você consegue essa noite entender que Deus edifica, guarda a sua casa, lhe dá filhos e lhe dá família. Mais uma vez, para você que não tem, Deus instituiu a família como um projeto divino. E você vai ter em nome de Jesus. Eles serão teus protetores e eles serão instrumentos de Deus para mudar a geração a qual eles estão inseridos. E esse salmo nos ensina algumas coisas, eu quero relembrar a você. A primeira delas, a providência divina. Deus cuida e está sobre todas as coisas, tendo o controle. Segunda coisa para você, a bênção, ou melhor, sem a bênção de Deus, o nosso trabalho não serve para nada. Terceira coisa, é Deus quem preserva e sustenta o seu povo. A nação de Israel é o exemplo claro disso. Nação pequenininha, população pequena comparada às grandes nações, mas Deus continua dando sustento. Mas eu quero perguntar para você, qual deve ser o alvo principal da sua vida e da sua família? E eu quero te dar a resposta na Bíblia. Abra aí Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Nesse texto, Jesus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. O alvo principal das nossas vidas não deve ser nada maior do que isso. Deve ser conhecer o Senhor, deve ser ter comunhão com Ele e ter Deus como nosso companheiro, lado a lado sempre. Não se deve arrumar um casamento, ganhar um diploma, ser bem-sucedido, todas essas coisas são boas, mas sem Deus, elas não representam absolutamente nada. A mensagem dessa noite, ela fala sobre edificar uma casa, mas uma casa com responsabilidade, com compromisso, com fidelidade. Quero te convidar a você ficar em pé de modo diferente essa noite. Convidar você que é marido, que é esposa, que você pegue na mão aí da sua companheira, do seu companheiro nesse momento.
Pega na mão aí. Isso. Se você está distante, sai do seu lugar, busque ele e diga: eu não vou te perder não, eu estou aqui colado, ó, lado a lado. E eu quero que você repita comigo. Em primeiro lugar, os casais. Vamos juntos repetir Mateus 6,33. Vamos lá? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Vamos mais uma vez? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jovens, vocês irão também dizer isso. Vamos lá? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ainda foi baixo, e todas essas coisas, amém? Você não disse isso para mim, você disse para o Senhor. O teu compromisso agora foi com Ele. E eu quero que nesse momento você possa fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e falar com o Senhor nesse momento. E dizer: ó Espírito Santo de Deus, vem trabalhar em mim agora. Quantas falhas eu não tenho deixado no meu lar. Quantas brechas eu não tenho concedido para que o inimigo venha com setas terríveis e deixe marcas que até hoje eu tenho carregado. Quantos filhos aqui essa noite precisam também se voltar para o Senhor. E Deus essa noite está trabalhando em nossos corações para que os nossos lares sejam edificados não pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Para que o guardião da nossa casa não seja o nosso próprio eu, os nossos bens, o nosso dinheiro, mas seja o Senhor. Pai, que essa noite cada família, que as setas que o inimigo tem lançado, que elas caiam por terra no nome de Jesus. Que cada casal possa encontrar contentamento um no outro, sabendo que Deus é quem molda, que Deus é quem aperfeiçoa. Que cada um, que por mais que as coisas estejam difíceis em casa, financeiramente falando, entendam que Deus vai prover, que Deus vai te sustentar. Que os teus negócios, que as coisas que você tem colocado como impedimento, no tempo certo Deus vai estar abençoando, mas seja fiel a Ele em nome de Jesus. Se você que tem orado, jovem, adolescente, para encontrar alguém do Senhor, encontre alguém que é realmente do Senhor. Se o teu namoro não tem glorificado a Deus, você tem andado fora, consagra o teu namoro, o teu casamento diante do Senhor essa noite. Mas essa palavra também é para aqueles que nos visitam aqui, aqueles que nos dão esse privilégio. Se você essa noite veio a convite ou sem convite, ouviu essa palavra e quer edificar a tua vida, adolescente, jovem, adulto, melhor idade, criança, diante de Deus, e quer ser exemplo nessa geração, eu te desafio a você dizer sim a Jesus essa noite. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga uma das suas mãos para que eu possa ver. Há alguém essa noite que deseja consagrar a sua vida ao Senhor para que ela seja dele? Levante uma das suas mãos para que eu possa ver. Há alguém essa noite que deseja se reconciliar com o Senhor, que deseja voltar aos braços do Pai? Erga uma das suas mãos essa noite. Entrega a tua vida ao Senhor. Glória a Deus. Deus está te chamando para um compromisso com Ele. Deus está te chamando para um novo tempo. Há mais pessoas essa noite? Erga uma das suas mãos. Glória a Deus. Você que está aí, que já é crente há muito tempo, aperta firme na mão do teu esposo e diz: nós vamos vencer todos os dias em nome de Jesus. Nosso casamento será bênção, os nossos filhos irão prosperar, eles serão conhecidos nessa nação. Quero te desafiar, você que levantou a mão,
vem aqui no altar em nome de Jesus. Você que está do lado, acompanha essa pessoa. Pode sair do seu lugar, pode vir. Vou pedir aos nossos queridos da recepção, você que levantou a mão, pode vir aqui para frente. Quero orar pela sua vida.